Bertrand Russell foi um dos pensadores mais influentes do século XX, uma figura cuja vida atravessou quase 100 anos e cujas ideias moldaram profundamente a filosofia moderna, especialmente nos campos da lógica, da epistemologia, da filosofia da linguagem e da filosofia política. Nascido em 1862, em uma aristocrática família britânica, Russell foi educado em um ambiente intelectualmente sofisticado e cedo revelou um espírito questionador e uma mente incomum. Sua trajetória atravessou dois conflitos mundiais, grandes transformações sociais e científicas e diversas crises ideológicas. E em todas essas frentes, ele se posicionou de maneira vigorosa e muitas vezes polêmica. No campo filosófico, Russell foi um dos fundadores da chamada filosofia analítica, uma corrente que valorizava a clareza conceitual, a precisão lógica e o uso rigoroso da linguagem. Essa abordagem marcou uma ruptura com a tradição idealista dominante na filosofia britânica da época, particularmente com o idealismo hegeliano, que Russell veio a rejeitar veementemente. Sua crítica ao idealismo e seu trabalho com a lógica matemática, sobretudo ao lado de Alfred North Whitehead, na monumental obra Principia Mathematica, foram fundamentais para o nascimento de uma nova forma de fazer filosofia, baseada na análise formal e na busca por fundamentos racionais claros. Mas Russell não foi apenas um lógico ou um acadêmico enclausurado em fórmulas. Ele também foi um intelectual público, um escritor talentoso e um ativista incansável. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1950, não por obras literárias, no sentido tradicional, mas por sua prosa lúcida e por sua defesa constante da liberdade de pensamento. Posicionou-se contra as guerras, criticou o imperialismo, foi preso por sua oposição à Primeira Guerra Mundial e mais tarde se tornou um dos principais rostos do movimento antinuclear. Russell encarnava um tipo raro de filósofo, alguém que transitava com igual autoridade entre a lógica matemática e as grandes questões morais do tempo presente. Sua importância para a filosofia do século XX reside não só nas suas contribuições técnicas, mas na maneira como manteve viva a tradição do filósofo como crítico da sociedade, defensor da razão e da ética e interlocutor engajado com os dilemas do mundo real. As principais influências filosóficas sobre Bertrand Russell foram diversas e vieram de tradições distintas, moldando seu pensamento de maneira profunda, tanto no campo técnico da lógica quanto nas questões mais amplas da epistemologia, ética e política. Desde seus anos de formação em Cambridge, Russell viveu um constante diálogo e, muitas vezes, confronto com as ideias que o precederam e cercavam. Uma das primeiras e mais marcantes influências foi o idealismo britânico, especialmente nas figuras de F. H. Bradley e John M. MacTaggart. Russell começou sua carreira bastante imerso nesse estilo filosófico, que via a realidade como algo fundamentalmente mental ou espiritual, com a lógica subordinada a uma totalidade orgânica e abstrata, mas ele acabou por rejeitá-lo de forma contundente. Seu rompimento com o idealismo marcou o início da virada analítica na filosofia inglesa. A crítica que Russell faz a Bradley, em especial a noção de que as relações entre as coisas não podem ser reais, o levou a formular sua própria ontologia baseada em fatos e relações independentes que pudessem ser expressos logicamente. A outra grande influência sobre Russell veio do continente europeu, especialmente da lógica matemática desenvolvida por Gottlob Frege, cujo Begriffsschrift e teorias sobre sentido e referência abriram caminhos totalmente novos para o tratamento da linguagem e da lógica. Russell absorveu e expandiu essas ideias, embora de forma independente e inicialmente sem saber da existência de Frege. Sua famosa teoria das descrições foi uma tentativa de resolver problemas filosóficos a partir da análise lógica da linguagem, em espírito próximo ao de Frege, mas com seu próprio estilo. David Hume também foi uma referência constante para Russell, especialmente na forma como tratou o ceticismo, o empirismo e a dúvida sobre a causalidade. A ênfase de Hume na experiência sensorial como base do conhecimento influenciou Russell em sua fase empirista, quando ele passou a buscar uma epistemologia ancorada nos dados dos sentidos e naquilo que chamou de conhecimento por familiaridade. Outra figura crucial foi Immanuel Kant, embora Russell mantivesse uma relação ambivalente com ele. Admirava a seriedade da proposta kantiana de fundamentar o conhecimento, mas rejeitava o idealismo transcendental.
Ainda assim, as questões levantadas por Kant sobre os limites da razão e as condições do conhecimento permaneceram como pano de fundo em muitos dos escritos de Russell. Por fim, a influência de Alfred North Whitehead, seu coautor no Princípio Matemática, foi fundamental no campo técnico da lógica matemática. Juntos tentaram mostrar que toda a matemática podia ser reduzida à lógica pura, um projeto ambicioso que daria origem ao logicismo. Assim, o pensamento de Russell foi moldado por um embate constante entre tradição e inovação, entre ceticismo e racionalismo, entre metafísica e lógica. Ao assimilar, criticar e transformar essas influências, ele construiu uma filosofia original, rigorosa e profundamente comprometida com a clareza, tanto conceitual quanto ética. O empirismo lógico e a filosofia analítica são duas correntes filosóficas interligadas que surgiram e se consolidaram no século XX, com a proposta de reformular profundamente os modos tradicionais de fazer filosofia. Bertrand Russell teve um papel essencial em ambas, especialmente como figura fundadora da filosofia analítica e como influência indireta e depois crítica do empirismo lógico. A filosofia analítica, tal como se consolidou no mundo anglo-saxão, caracteriza-se por alguns traços fundamentais: o foco na linguagem como meio para resolver problemas filosóficos, o uso sistemático da lógica formal, a valorização da clareza e da argumentação rigorosa e a tendência a rejeitar especulações metafísicas obscuras. Em vez de grandes sistemas filosóficos totalizantes como os de Hegel ou Kant, os filósofos analíticos preferiam resolver problemas específicos, como a natureza das proposições, da verdade, da referência ou do conhecimento, com precisão conceitual e ferramentas lógicas. Russell foi, junto com Frege, um dos grandes precursores dessa abordagem. Seu rompimento com o idealismo britânico e a publicação de obras como The Principles of Mathematics, 1903, e sua Teoria das Descrições, 1905, marcaram o início de uma nova forma de pensar. A crença de que a análise lógica podia dissolver muitos dos problemas filosóficos herdados da tradição. Ele acreditava que, ao analisar linguisticamente as proposições e suas estruturas lógicas, poderíamos, poderíamos eliminar confusões conceituais que deram origem a pseudo-problemas filosóficos. Já o empirismo lógico, também conhecido como positivismo lógico, surgiu mais tarde, nas décadas de 1920 e 1930, especialmente com o Círculo de Viena, um grupo de filósofos e cientistas influenciados tanto por Russell quanto por Wittgenstein em sua fase inicial e por avanços na física. Eles defendiam que apenas afirmações passíveis de verificação empírica ou logicamente necessárias, como as da matemática, tinham sentido. Tudo mais, especialmente a metafísica, a teologia e muitas questões éticas, seria desprovido de significado cognitivo. A linguagem e a lógica, mais uma vez, eram os instrumentos centrais para esclarecer o que fazia sentido dizer. Russell nunca foi propriamente um membro do Círculo de Viena, mas sua influência sobre o grupo foi profunda. Sua tentativa de fundar a matemática na lógica, seu estilo claro e racionalista, e sua crença de que a filosofia deveria aliar-se à ciência, influenciaram diretamente os empiristas lógicos. Contudo, ele não compartilhava do verificacionismo radical deles, especialmente no que dizia respeito à ética, à metafísica e à religião. Russell acreditava que, embora algumas questões metafísicas fossem problemáticas, nem todas eram absurdas, e ele manteve um interesse pela ética e pela política que o diferenciava dos empiristas mais estreitos. Em suma, Russell foi o grande catalisador da virada analítica na filosofia do século XX. Ele não apenas ajudou a fundar essa nova tradição com seus trabalhos de lógica e análise da linguagem, como também inspirou movimentos posteriores, mesmo aqueles dos quais acabou discordando. Sua obra serviu de ponte entre o rigor técnico e o interesse pelas grandes questões humanas, estabelecendo as bases de um estilo de filosofia que ainda domina amplamente o cenário acadêmico anglófono. Princípio Matemática, escrito por Bertrand Russell e Alfred North Whitehead entre 1910 e 1913, é uma das obras mais ambiciosas e influentes da história da lógica e da filosofia da matemática. Seu objetivo principal é mostrar que toda a matemática poderia ser deduzida a partir de princípios puramente lógicos, uma tese conhecida como logicismo.
Ou seja, Russell e Whitehead queriam provar que os conceitos fundamentais da matemática, como número, conjunto e função, podiam ser definidos logicamente, e que os teoremas matemáticos podiam ser demonstrados a partir de axiomas e regras da lógica formal. A obra é monumental não apenas em escopo, mas também em extensão. São 3 volumes densos e altamente técnicos, nos quais os autores constroem, passo a passo, uma base formal para a matemática. Começam com um sistema lógico rigoroso, baseado em símbolos formais e regras precisas de inferência, e a partir daí tentam desenvolver toda a aritmética e mais adiante estruturas mais complexas como os números reais e complexos. Tudo isso usando um método axiomático, inspirado nos modelos da matemática formal, especialmente nos elementos de Euclides. Uma das grandes motivações por trás do Princípio Matemática era resolver as crises de fundamentos que abalavam a matemática no final do século XIX. A descoberta de paradoxos, como o paradoxo de Russell, que mostrava inconsistências na teoria ingênua dos conjuntos, havia revelado que os alicerces da matemática estavam longe de ser sólidos. Russell e Whitehead acreditavam que, com uma lógica cuidadosamente construída e restrições apropriadas, como a teoria dos tipos, que Russell desenvolveu para evitar paradoxos, seria possível restaurar a confiança na estrutura lógica da matemática. A importância do princípio matemática vai muito além do seu conteúdo técnico. Em primeiro lugar, a obra marcou o início da lógica matemática moderna, influenciando profundamente não apenas filósofos, mas também matemáticos e cientistas da computação. O rigor formal com que os teoremas são demonstrados serviu de inspiração para os futuros sistemas formais usados na teoria da prova e na construção de linguagens computacionais. Em segundo lugar, ela influenciou diretamente pensadores como Kurt Gödel, que em 1931 demonstrou que o projeto de Russell e Whitehead tinha limites intransponíveis. Com seus teoremas da incompletude, Gödel provou que, em qualquer sistema formal suficientemente poderoso para incluir a aritmética, haveria proposições verdadeiras que não poderiam ser provadas dentro do sistema. Isso não invalida a importância do Principia, mas mostra que o sonho logicista de fundar toda a matemática na lógica pura era mais complexo e talvez inalcançável do que se imaginava. Por fim, a obra simboliza uma virada na filosofia, o momento em que a lógica se torna uma ferramenta central para a análise de conceitos filosóficos. Foi um marco decisivo na transição da filosofia idealista para a filosofia analítica. Mesmo sendo pouco lido diretamente por não especialistas, o princípio matemática está na raiz de muitos dos desenvolvimentos filosóficos, matemáticos e computacionais do século XX. Seu legado vive no modo como hoje entendemos o raciocínio formal, a estrutura dos argumentos e os fundamentos da matemática. A teoria das descrições, proposta por Bertrand Russell em 1905 no artigo On Denoting, é uma das contribuições mais célebres e influentes da filosofia analítica. Ela trata de como lidamos, logicamente e linguisticamente, com expressões do tipo o atual rei da França, o autor de Hamlet ou um homem alto. O problema que Russell procurava resolver era como podemos falar de algo que talvez não exista, como o atual rei da França, sem cair em contradições ou dizeres sem sentido. Antes de Russell, muitos filósofos assumiam que expressões desse tipo tinham que se referir a algo para que fossem significativas. Assim, dizer o atual rei da França é careca seria problemático, porque não há nenhum rei da França atualmente. A frase pareceria então sem valor de verdade, ou até sem sentido. Russell propôs uma análise lógica para esse tipo de frase que dispensava a necessidade de assumir a existência do objeto mencionado. Sua teoria mostra que, por trás de uma frase como o atual rei da França é careca, há uma estrutura lógica mais complexa que pode ser reformulada mais ou menos assim. Existe um x tal que x é atualmente rei da França, e para todo y, y é rei da França, então y é igual a x, e x é careca. Essa análise tem 3 componentes. 1. A existência de algo com certa propriedade. 2. A unicidade desse algo, há apenas um. 3. A atribuição de uma outra propriedade a esse algo, ser careca. O ponto crucial é que, quando analisamos logicamente dessa forma, vemos que a frase pode ser falsa sem que isso implique contradição, já que a primeira parte, a existência de um rei da França, já é falsa. Assim, podemos entender a frase, avaliá-la logicamente e considerá-la falsa, sem precisar postular que o rei da França se refira a algo real.
A teoria foi considerada revolucionária por diversos motivos. Resolveu antigos problemas filosóficos, envolvendo referência, existência e sentido, como os levantados por Meinong, que acreditava que objetos inexistentes ainda possuíam algum tipo de ser. Inaugurou uma nova forma de fazer filosofia, com base na análise lógica da linguagem, influenciando diretamente figuras como Wittgenstein em sua fase inicial, os positivistas lógicos e os filósofos da linguagem ordinária. Separou a gramática da lógica, mostrando que a estrutura superficial das frases na linguagem natural pode esconder uma estrutura lógica mais precisa, o que passou a ser um princípio-chave da filosofia analítica. Além disso, essa teoria se estende a muitos outros problemas filosóficos, como a identidade, a quantificação, a existência e o uso da linguagem em contextos ficcionais. Com ela, Russell demonstrou o poder da lógica como instrumento de clareza filosófica e abriu caminho para todo um novo modo de pensar as relações entre linguagem, pensamento e realidade. Bertrand Russell teve um papel fundamental no nascimento da filosofia da linguagem e da lógica moderna, especialmente como um dos principais fundadores da filosofia analítica. Suas contribuições transformaram a maneira como os filósofos abordam a linguagem, o pensamento e a estrutura do raciocínio, deslocando o foco das generalizações metafísicas para a análise precisa da linguagem e das formas lógicas. Na lógica, Russell foi pioneiro ao desenvolver um sistema formal capaz de expressar a matemática inteira com base em princípios lógicos. Esse esforço culminou no Principia Mathematica, escrito com Alfred North Whitehead, que pretendia demonstrar que os fundamentos da aritmética podiam ser derivados da lógica pura. Para isso, Russell desenvolveu um aparato simbólico sofisticado e uma abordagem sistemática que influenciaria toda a lógica matemática do século XX. Uma de suas maiores inovações foi a teoria dos tipos, criada para resolver paradoxos como o que ele próprio descobriu, o famoso paradoxo de Russell, que mostrava inconsistências na teoria dos conjuntos ao considerar o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. No campo da filosofia da linguagem, sua contribuição mais célebre é a já mencionada teoria das descrições, apresentada no artigo On Denoting, 1905. Com ela, Russell mostrou que muitas frases da linguagem cotidiana, que parecem simples, têm uma estrutura lógica muito mais complexa. Ele propôs que, em vez de assumir que nomes e descrições têm de se referir a entidades existentes, podemos analisá-las logicamente de modo a evitar confusões filosóficas sobre existência, identidade e referência. Isso lançou as bases para a filosofia da linguagem como disciplina rigorosa. Russell também introduziu a distinção entre conhecimento por descrição e conhecimento por familiaridade, o que teve implicações na epistemologia e na teoria da referência. Ele acreditava que só podemos pensar diretamente naquilo com que estamos familiarizados, como experiências sensoriais imediatas, enquanto outras coisas só podemos conhecer indiretamente por meio de descrições, como o autor de Principia Mathematica. Além disso, suas ideias influenciaram profundamente Ludwig Wittgenstein, seu aluno em Cambridge, cujo Tractatus Lógico-Filosóficos levou adiante e também reinterpretou várias das propostas de Russell, ampliando ainda mais o impacto do pensamento analítico sobre a linguagem e a lógica. Resumidamente, Russell não apenas renovou a lógica formal com um nível de rigor sem precedentes, mas também mostrou como a análise lógica da linguagem podia esclarecer ou até dissolver muitos problemas filosóficos tradicionais. Ele estabeleceu as fundações de um novo tipo de filosofia, mais precisa, mais técnica e profundamente comprometida com o esclarecimento conceitual. As críticas de Bertrand Russell à metafísica tradicional foram centrais para sua filosofia e refletem seu compromisso com a clareza lógica, a ciência e a linguagem precisa. Ele via a metafísica, especialmente em sua forma idealista e especulativa, como repleta de erros conceituais, ambiguidade linguística e afirmações sem base empírica. Sua rejeição não foi apenas teórica, mas também metodológica. Ele queria substituir a metafísica tradicional por uma análise lógica rigorosa. Um dos alvos principais de Russell foi a metafísica idealista, muito influente na filosofia britânica do século XIX, especialmente nas obras de Hegel e seus seguidores.
Essa tradição via a realidade como fundamentalmente espiritual, unificada e acessível à razão pura. Russell, que começou sua carreira sob a influência do idealismo, rompeu com ele de maneira decisiva no final do século XIX. Ele argumentava que a metafísica idealista usava a linguagem de forma obscura e muitas vezes circular, construindo sistemas grandiosos sem o suporte de análise lógica ou evidência concreta. Para Russell, muitas questões metafísicas clássicas, como a natureza do ser, da substância ou da causalidade, se baseavam em confusões linguísticas. Ele acreditava que, ao aplicar a lógica simbólica à análise da linguagem, poderíamos perceber que muitos dos problemas da metafísica eram pseudo-problemas, isto é, questões mal formuladas que desaparecem quando se compreende corretamente a estrutura lógica das proposições. Esse tipo de crítica se alinhava com o espírito do que mais tarde seria chamado de virada linguística na filosofia. Outra crítica importante foi a noção de que a filosofia pudesse acessar verdades profundas por meio da intuição ou da razão pura. Russell era empirista e naturalista. Para ele, qualquer afirmação sobre o mundo deveria, em última instância, poder ser conectada à experiência ou à ciência. A metafísica, ao pretender afirmar verdades absolutas sobre o universo, Deus ou a alma sem respaldo empírico, ultrapassava os limites do conhecimento legítimo. Nesse ponto, ele antecipava e influenciava o positivismo lógico, embora sem aderir completamente ao seu verificacionismo extremo. Russell também atacava a metafísica por seu apego a entidades supostamente necessárias ou imutáveis, como essências, formas ou substâncias eternas. Ele considerava essas construções como desnecessárias e sem base empírica. Em seu lugar, propunha uma ontologia mais econômica e orientada pela ciência, onde entidades eram admitidas apenas se fossem logicamente indispensáveis e preferencialmente observáveis ou formalmente definíveis. Apesar disso, Russell não descartou totalmente os temas metafísicos. Em vez de rejeitar a metafísica como um todo, ele tentou reformulá-la como uma investigação crítica dos pressupostos ontológicos da linguagem e da ciência, guiada pelo rigor lógico. Ele não negava que existam questões fundamentais sobre a realidade, mas insistia que deviam ser abordadas com clareza conceitual, sem recorrer a obscuridades metafísicas. Assim, sua crítica à metafísica tradicional foi ao mesmo tempo destrutiva e construtiva. Desmontou sistemas especulativos herdados da tradição, mas também pavimentou o caminho para uma nova metafísica analítica, mais modesta, clara e ligada ao conhecimento empírico. Bertrand Russell abordou temas éticos e políticos com a mesma clareza racional e espírito crítico que aplicava à lógica e à filosofia da linguagem. Mas, ao contrário do caráter técnico e analítico de suas obras mais formais, seus escritos sobre ética e política eram frequentemente diretos, acessíveis e engajados com os grandes debates de seu tempo. Russell não apenas teorizou sobre moralidade e justiça, mas também foi um ativista público, muitas vezes polêmico, em defesa da paz, da liberdade de expressão e dos direitos civis. No campo da ética, Russell se afastou tanto do moralismo tradicional religioso quanto do relativismo cético. Influenciado pelo empirismo e pelo racionalismo, ele sustentava que os juízos morais expressam valores humanos, desejos e preferências, e não verdades objetivas independentes da experiência. Em obras como The Elements of Ethics, 1910, e Religion and Science, de 35, ele tentou mostrar que, embora a ética não possa ser reduzida a fatos científicos, é possível tratar valores morais com racionalidade, clareza e coerência. Para ele, uma ética válida deveria buscar a maximização do bem-estar e da felicidade humana, evitando o sofrimento desnecessário, o que o aproxima de uma forma moderna de utilitarismo. Em sua visão, os princípios éticos deveriam ser discutidos com base na razão, não na autoridade ou na tradição. Ele rejeitava as proibições morais absolutas vindas da religião, como a condenação do prazer sexual, do divórcio ou da liberdade de pensamento. Nesse sentido, Russell também foi um defensor do liberalismo ético, entendendo que os indivíduos deveriam ser livres para buscar sua própria realização, desde que não prejudicassem os outros. Politicamente, Russell foi um humanista radical. Em sua juventude, apoiou causas como o sufrágio feminino e o socialismo democrático. Durante a Primeira Guerra Mundial, destacou-se como um dos intelectuais mais corajosos a se opor publicamente ao conflito, o que lhe custou uma multa, a perda de seu cargo em Cambridge e, mais tarde, até um curto período na prisão.
Ele via a guerra como irracional e moralmente injustificável, uma posição que manteve ao longo da vida, inclusive em sua militância contra as armas nucleares durante a Guerra Fria. No pós-guerra, Russell tornou-se uma voz influente na crítica ao totalitarismo, tanto da direita quanto da esquerda. Em obras como Power, A New Social Analysis, 38, ele analisa a política não como luta de classes ou como disputa moral entre o bem e o mal, mas como disputa pelo poder. Para ele, a compreensão da política requer análise sociológica e psicológica, e a democracia só se mantém viva quando limita e distribui o poder. Nos anos 1950 e 1960, já consagrado como um dos grandes intelectuais vivos, Russell tornou-se ainda mais ativo politicamente. Criticou duramente a Guerra do Vietnã, defendeu o desarmamento nuclear e foi um dos fundadores do Tribunal Russell, que julgou simbolicamente os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. Mesmo com idade avançada, continuou sendo uma presença crítica e provocadora na esfera pública, usando sua autoridade moral e intelectual para defender ideais de justiça, paz e racionalidade. Russell via a filosofia como uma aliada da liberdade e da crítica, e não como uma cúmplice do poder ou da tradição. Sua ética era humanista, secular e racional. Sua política, profundamente comprometida com os direitos individuais, a paz mundial e a liberdade de pensamento. Seu legado não está apenas nos livros técnicos, mas também na coragem com que aliou pensamento e ação em defesa de um mundo mais justo e racional. Na obra Por que Não Sou Cristão, Bertrand Russell apresenta uma crítica contundente à religião, especialmente ao cristianismo tradicional, tanto do ponto de vista filosófico quanto ético. Publicado originalmente como uma palestra em 1927, o texto tornou-se um marco do pensamento cético moderno e sintetiza bem o espírito racionalista e humanista de Russell. Suas ideias centrais giram em torno da rejeição aos argumentos racionais para a existência de Deus, da crítica à moral religiosa e da defesa de uma ética secular baseada na razão e na compaixão. Uma das primeiras tarefas de Russell no ensaio é esclarecer o que ele entende por cristão. Para ele, o termo implica não só a crença em Deus e na imortalidade da alma, mas também na divindade de Jesus e na autoridade moral de seus ensinamentos. Ao longo do texto, Russell contesta cada um desses pilares. Em termos filosóficos, Russell desmonta os principais argumentos tradicionais da existência de Deus, como o argumento da causa primeira. Ele argumenta que, se tudo deve ter uma causa, então Deus também precisaria ter uma causa, o que leva a um regresso infinito ou a uma exceção arbitrária. O argumento da lei natural. Ele sustenta que as leis da natureza são descrições de regularidades e não necessariamente indicam um legislador divino. O argumento do desígnio. Russell lembra que a evolução darwiniana fornece uma explicação muito mais plausível e naturalista para a complexidade da vida. Além disso, ele aponta para a presença de sofrimento e imperfeição no mundo como evidência contra um Criador benevolente e onipotente. Ele também questiona a figura moral de Jesus, sugerindo que, embora muitas de suas ideias fossem nobres, outras, como a crença no inferno eterno ou a condenação dos que não creem, são incompatíveis com um ideal moral verdadeiramente elevado. Para Russell, Jesus não pode ser considerado o melhor exemplo de sabedoria ou bondade moral universal. Uma crítica central à religião é sua associação com o medo e a repressão. Russell vê a religião como uma tentativa humana de lidar com a insegurança existencial, medo da morte, do sofrimento, do desconhecido. Em vez de promover a coragem, ela teria fomentado a submissão e a culpabilidade, criando um clima de repressão sexual e intelectual. Ele acusa o cristianismo institucional de ter historicamente freado o progresso científico, ético e social. Em contraposição à moral religiosa, Russell propõe uma ética baseada na razão, na empatia e na liberdade. Ele acredita que os seres humanos devem buscar o bem-estar mútuo por meio da cooperação, da educação e do entendimento racional do mundo, sem recorrer à superstição, à autoridade religiosa ou ao medo do castigo divino. Por fim, a obra não é apenas uma negação da fé, mas também uma afirmação do ideal humanista e secular. Russell insiste que é possível construir uma vida plena, significativa e moralmente responsável sem religião.
Para ele, a liberdade de pensamento, a verdade intelectual e a solidariedade humana são valores mais sólidos do que qualquer doutrina revelada. Assim, Por que não sou cristão representa um chamado à autonomia intelectual e moral, a coragem de pensar por conta própria e a construção de uma ética não baseada na fé, mas na razão e na dignidade humana. A posição política e o ativismo de Bertrand Russell exerceram uma influência profunda sobre sua carreira e moldaram intensamente a maneira como foi percebido pelo público ao longo do século XX. Em muitos momentos, suas convicções políticas trouxeram-lhe prestígio e admiração. Em outros, provocaram escândalos, censura e perseguições, inclusive com consequências profissionais sérias. Mais do que um teórico da ética e da justiça, Russell foi um intelectual que transformou convicções em ação pública. Desde cedo, Russell demonstrou inclinação por causas progressistas. No início do século, apoiou o sufrágio feminino, o divórcio, com base em critérios racionais e igualitários, e defendeu o pacifismo em oposição ao militarismo crescente da Europa. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, seu posicionamento pacifista se radicalizou. Ele se opôs frontalmente à guerra, criticando tanto a propaganda quanto a repressão aos opositores. Como consequência, foi demitido da Universidade de Cambridge, onde era professor, foi multado e chegou a ser preso por suas declarações públicas, algo raro para um filósofo da elite acadêmica britânica. No período entre guerras, Russell viajou extensivamente, estudando questões sociais e políticas na União Soviética e na China. Embora inicialmente curioso quanto ao socialismo soviético, rapidamente se desencantou com o autoritarismo bolchevique, denunciando a repressão política e o culto ao Estado. Essa posição o tornou mais tarde uma figura importante na crítica ao totalitarismo, tanto de esquerda quanto de direita. Durante a Segunda Guerra Mundial, adotou uma postura menos radical em relação ao uso da força, considerando o nazismo um mal maior que precisava ser enfrentado. Mas foi após a guerra que seu ativismo se intensificou novamente. Ele tornou-se um dos principais críticos das armas nucleares, fundando o movimento antinuclear junto com outros cientistas e intelectuais, como no famoso Manifesto Russell-Einstein, 1955, que alertava para os perigos de uma guerra nuclear e conclamava líderes mundiais a buscar soluções pacíficas. Esse engajamento culminou na criação do Tribunal Russell, nos anos 1960, que se propôs a julgar simbolicamente os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Vietnã. A partir dos anos 1950, Russell passou a ser também um ícone público da razão, da liberdade e da resistência ao autoritarismo. Foi entrevistado na televisão, escreveu colunas em jornais, deu conferências em todo o mundo e atraiu tanto o respeito da esquerda humanista quanto o ódio de conservadores e religiosos. Apesar da idade avançada, manteve-se politicamente ativo até os últimos anos de vida, apoiando movimentos pelos direitos civis, protestos contra a guerra e campanhas em favor do desarmamento. Contudo, sua atuação política também teve efeitos ambivalentes sobre sua carreira filosófica. Se, por um lado, ampliou sua projeção e lhe deu prestígio como intelectual público, culminando no recebimento do Prêmio Nobel de Literatura em 1950, pelo conjunto de sua obra em defesa dos ideais humanitários. Por outro, levou muitos filósofos profissionais a tratar seus escritos posteriores com certa reserva, como menos técnicos ou sistemáticos. Alguns acadêmicos da tradição analítica chegaram a vê-lo como alguém que trocou a profundidade teórica pelo impacto midiático e político. Ainda assim, sua reputação como um modelo de intelectual engajado sobreviveu e, em muitos sentidos, se fortaleceu. Para muitas gerações, Bertrand Russell personificou a figura do filósofo que, em vez de se refugiar na abstração, desce à arena pública com coragem, lucidez e compromisso com a justiça. Sua vida foi um exemplo do que ele mesmo escreveu, que o dever do filósofo não é apenas pensar claramente, mas também agir com integridade diante do sofrimento e da mentira. A relação de Bertrand Russell com outros filósofos de sua época, especialmente Gottlob Frege e Ludwig Wittgenstein, foi intelectualmente densa, complexa e profundamente influente na formação da filosofia analítica do século XX. Ele os respeitou, criticou, influenciou e foi influenciado por ambos, em diferentes momentos.
E essas trocas moldaram não só suas próprias ideias, mas também o rumo da filosofia contemporânea. Gottlob Frege, Russell teve uma relação marcada por admiração e conflito teórico. Russell descobriu os escritos de Frege por volta de 1902, enquanto trabalhava no problema de fundamentar a matemática em princípios lógicos. Ficou profundamente impressionado com a lógica formal que Frege desenvolvera, muito mais poderosa e precisa do que a lógica aristotélica então dominante. Russell reconheceu que Frege havia dado um passo decisivo ao mostrar como a aritmética podia ser tratada logicamente. No entanto, ao estudar o sistema de Frege, Russell descobriu um problema que ficaria conhecido como a paradoxo de Russell, uma contradição lógica que surgia quando se permitia conjuntos que contêm a si mesmos. Ele comunicou a descoberta a Frege em uma famosa carta que devastou o projeto lógico do alemão. Frege reconheceu o problema e admitiu que sua teoria estava comprometida, o que causou frustração e tristeza, pois ele estava prestes a concluir sua obra maior. Apesar desse choque, Russell sempre expressou grande respeito por Frege. Sua própria obra mais ambiciosa, o Princípio Matemática, com Whitehead, pode ser vista como uma tentativa de reconstruir um projeto similar ao de Frege, mas com uma lógica mais robusta, capaz de evitar tais paradoxos. A relação com Ludwig Wittgenstein foi mais próxima e pessoal, mas também mais tensa e transformadora. Wittgenstein foi aluno de Russell em Cambridge por volta de 1911. Desde o início, Russell reconheceu nele uma mente extraordinária, intensa e original, alguém que poderia levar adiante o projeto da filosofia analítica. Por um tempo, Russell teve grande expectativa de que Wittgenstein seria seu sucessor intelectual. No entanto, Wittgenstein logo desenvolveu ideias que divergiam profundamente da abordagem de Russell. Enquanto Russell via a lógica como uma ferramenta para clarificar a linguagem e resolver problemas filosóficos de modo gradual e sistemático, Wittgenstein passou a entender a linguagem como um sistema com limites internos, algo que não podia simplesmente espelhar o mundo sem distorção. Essa diferença fica clara no Tractatus Lógico-Filosóficos, em 2001, obra na qual Wittgenstein declara que, sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Uma posição mais mística, ou pelo menos mais cética, quanto à possibilidade da filosofia tratar certos problemas. Russell escreveu o prefácio ao Tractatus, tentando interpretá-lo à luz de suas próprias ideias, mas Wittgenstein ficou descontente com a leitura de seu antigo mestre. Com o tempo, sua relação esfriou e Wittgenstein passou a criticar abertamente muitos dos fundamentos do pensamento de Russell, especialmente sua confiança na lógica formal como meio de resolver problemas filosóficos. Ainda assim, a influência mútua é inegável. Russell introduziu Wittgenstein na lógica moderna e abriu as portas para sua formação intelectual. Em contrapartida, Wittgenstein forçou Russell a reconsiderar certos limites de seu projeto filosófico, algo que Russell reconheceu, embora com reservas. Portanto, a relação de Russell com Frege e Wittgenstein é a de um pensador que esteve no centro de uma revolução intelectual, em diálogo com outros gigantes. Com Frege, a relação foi de descoberta e crítica construtiva. Com Wittgenstein, de tutoria, conflito e divergência. Esses encontros e desencontros não apenas definiram a trajetória de Russell, mas também marcaram o nascimento e a maturação da filosofia analítica no século XX. A História da Filosofia Ocidental, publicada por Bertrand Russell em 1945, é uma de suas obras mais populares e acessíveis, e também uma das mais ambiciosas. Diferente de seus trabalhos técnicos em lógica e filosofia analítica, este livro busca apresentar para o público leigo uma narrativa abrangente do desenvolvimento do pensamento filosófico ocidental, desde os pré-socráticos até o início do século XX. Seu estilo é claro, espirituoso e, em muitos momentos, abertamente crítico. A obra é relevante não apenas como síntese filosófica, mas como expressão do humanismo e do compromisso racional de Russell. Os principais temas abordados se distribuem ao longo de 3 grandes partes: filosofia antiga, medieval e moderna. Na filosofia antiga, Russell discute os filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e as escolas helenísticas. Ele destaca a originalidade da Grécia clássica ao buscar explicações racionais para o mundo, rompendo com mitos e tradições religiosas. Russell admira especialmente a atitude investigativa dos jônios e a ênfase ética de Sócrates.
No entanto, é crítico de Platão, especialmente por sua tendência autoritária e idealista, e mais favorável a Aristóteles por seu empirismo e espírito científico. Na parte dedicada à filosofia medieval, Russell traça a influência do cristianismo sobre o pensamento ocidental, analisando figuras como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e os escolásticos. Embora reconheça alguns méritos intelectuais, sua abordagem é marcadamente crítica. Ele vê a filosofia medieval como uma longa interrupção do espírito racional grego, dominada pela teologia, pelo dogma e pela submissão à autoridade. Para Russell, esse período representa uma regressão, embora necessária à transição histórica. Na seção sobre filosofia moderna, o tom se torna mais engajado. Ele analisa autores como Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Kant, Hegel e outros, até chegar a filósofos contemporâneos de sua época. Russell mostra simpatia por empiristas como Locke, Berkeley e Hume, e rejeita o idealismo de Hegel, que considera obscuro e pernicioso, especialmente por sua influência sobre doutrinas autoritárias. Ele reserva especial entusiasmo por figuras como David Hume, que representa para ele um modelo de ceticismo saudável e pensamento claro. Ao longo da obra, 3 temas transversais se destacam. 1. A tensão entre razão e autoridade religiosa. Russell mostra como, em diversos momentos da história, o pensamento racional foi sufocado pela imposição dogmática da religião ou do lírico. Ele insiste na importância da liberdade intelectual. 2. O conflito entre empirismo e idealismo. Ao longo do livro, Russell sustenta uma posição empirista, mais próxima da ciência e da observação, contra as tradições idealistas ou metafísicas, que ele vê como especulativas ou místicas. 3. A conexão entre ideias filosóficas e seus contextos históricos. Um dos méritos da obra é mostrar como as ideias não surgem no vácuo, mas são moldadas por condições políticas, sociais e culturais. Ele escreve como um filósofo e também como um historiador atento às estruturas de poder. A relevância de A História da Filosofia Ocidental na obra de Russell reside no fato de que, embora não seja tecnicamente rigorosa como suas investigações lógicas, ela expressa com clareza suas convicções filosóficas fundamentais: o amor pela verdade, o ceticismo racional, a rejeição da autoridade dogmática e a defesa da liberdade de pensamento. É uma obra de divulgação, mas também um manifesto intelectual. Seu sucesso popular, o livro foi amplamente lido e traduzido, ajudou a afirmar Russell como uma das vozes filosóficas mais influentes do século XX. Em resumo, o livro oferece não apenas uma história das ideias, mas também um retrato das batalhas da razão contra a superstição, da lucidez contra o obscurantismo, e, nesse sentido, é profundamente coerente com o legado filosófico e humanista de Bertrand Russell. Bertrand Russell foi profundamente influenciado pelas descobertas científicas e matemáticas de sua época, especialmente pelo desenvolvimento da lógica matemática, pela consolidação da física newtoniana no século XIX e, mais tarde, pelas revoluções científicas do início do século XX, como a relatividade e a mecânica quântica. Essas influências não apenas moldaram sua abordagem filosófica, como também definiram seu compromisso com uma visão de mundo racional, empiricamente fundamentada e cética em relação a verdades absolutas. Desde jovem, Russell se fascinou pela matemática como um campo de clareza e certeza. No fim do século XIX, porém, a própria matemática estava passando por uma crise de fundamentos. Descobertas como os paradoxos nos conjuntos infinitos trazidos à tona por Cantor, as inconsistências latentes nas definições de número e a crescente sofisticação da lógica simbólica, graças a Boole, Peano e Frege, mostraram que a matemática não era tão sólida quanto parecia. Em vez de recuar, Russell mergulhou nessa crise e a transformou em um projeto filosófico. Ele passou a buscar uma base lógica para toda a matemática, um sistema no qual todos os conceitos matemáticos pudessem ser reduzidos a princípios lógicos. Essa ambição culminou na monumental obra Principia Mathematica, 1913, escrita em colaboração com Alfred North Whitehead. Nesse trabalho, Russell procurava mostrar que a matemática, em sua essência, era uma extensão da lógica pura. A crença de que a matemática podia ser deduzida da lógica, chamada logicismo, foi uma das marcas mais fortes do pensamento russeliano. O interesse de Russell pela ciência não se restringia à matemática.
Ele também acompanhou com atenção as mudanças que ocorriam na física. Quando Einstein publicou a teoria da relatividade, Russell reconheceu seu impacto filosófico. Ele chegou a escrever obras populares explicando a nova física para o público leigo, a ABC da relatividade, por exemplo. Mais importante, compreendeu que essas descobertas exigiam uma revisão de conceitos tradicionais de tempo, espaço e causalidade, e ele integrou essas novas ideias em sua reflexão epistemológica. Ao contrário de muitos filósofos da tradição continental, que viam a ciência com suspeita ou buscavam nela apenas inspiração metafórica, Russell considerava a ciência o modelo de racionalidade. Para ele, a filosofia deveria se aproximar da ciência, em rigor e clareza, e evitar a linguagem obscura ou o apelo à intuição como método. Esse ponto de vista aproximou Russell de pensadores como Einstein, mas também o colocou em rota de colisão com figuras mais metafísicas ou idealistas, como Hegel e mesmo Kant. No entanto, a influência científica sobre Russell não o tornou dogmático. Ele valorizava o ceticismo e a dúvida como virtudes intelectuais e reconhecia os limites do conhecimento humano. As revoluções científicas para ele não eram provas de que a ciência era infalível, mas exemplos de como ela era capaz de corrigir-se, abandonar erros e progredir, algo que, em sua opinião, a filosofia também deveria fazer. Por fim, Russell não via a ciência como separada das questões éticas ou existenciais. Ele acreditava que a clareza científica podia e devia informar decisões morais e políticas. Isso aparece em sua defesa do humanismo secular, do pacifismo informado pela razão e na sua rejeição de sistemas filosóficos que mistificam o mundo em vez de compreendê-lo. Assim, as descobertas científicas e matemáticas de seu tempo foram para Bertrand Russell mais que um pano de fundo. Foram a matéria viva de sua filosofia. Elas o ensinaram a desconfiar de certezas fáceis, a buscar fundamentos sólidos para o conhecimento e a defender a razão como guia, mesmo diante da complexidade e da incerteza do mundo. Bertrand Russell, embora celebrado por sua clareza, rigor lógico e defesa da razão, foi alvo de críticas contundentes por parte de correntes filosóficas que tomaram outros rumos no século XX, especialmente os filósofos da Escola de Frankfurt e mais tarde os pós-estruturalistas franceses. Essas críticas não foram apenas ao conteúdo de suas ideias, mas também à atitude intelectual que Russell representava, um modelo de racionalidade científica, universalista e analítica que muitos desses pensadores viam como limitada, ideologicamente enviesada ou até politicamente ingênua. A Escola de Frankfurt, que inclui pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse, criticou o racionalismo iluminista que Russell ajudou a renovar no século XX. Para eles, a razão instrumental, ou seja, a razão voltada para o cálculo, o controle técnico e a organização lógica, havia se tornado uma ferramenta de dominação, não de libertação. Em Dialética do Esclarecimento, 1944, Adorno e Horkheimer argumentam que o projeto iluminista, ao reduzir a razão à eficiência e à objetividade científica, perdeu de vista a dimensão crítica da razão, aquela capaz de refletir sobre seus próprios limites e sobre as estruturas de poder que ajuda a manter. Nesse sentido, Russell aparece como um símbolo do otimismo racionalista, alguém que acredita na clareza lógica e na ciência como motores do progresso moral. Para os frankfurtianos, essa posição ignora os aspectos históricos, sociais e psicológicos que moldam o pensamento. Eles viam o tipo de filosofia de Russell como excessivamente abstrata, incapaz de lidar com as contradições reais da sociedade capitalista, e indiferente à alienação, ao sofrimento e às formas sutis de opressão cultural. Os pós-estruturalistas franceses, como Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze, também se opuseram ao projeto filosófico representado por Russell, mas por outros caminhos. Onde Russell via a lógica como uma ferramenta neutra de análise, Derrida via uma estrutura de exclusão e hierarquização, um sistema que define sentidos fixos e marginaliza o que escapa à lógica binária, como o silêncio, a ambiguidade, o indizível. A filosofia analítica, nesse contexto, foi criticada por fetichizar a linguagem formal e ignorar a historicidade, a instabilidade dos signos e as práticas discursivas. Foucault, por sua vez, rejeitava a ideia de um sujeito racional universal, o ponto de partida de boa parte da filosofia moderna, inclusive de Russell.
Para Foucault, o que chamamos de razão, verdade ou conhecimento são sempre construções históricas ligadas a regimes de poder. Ele criticava os filósofos que buscavam fundamentos estáveis e atemporais, vendo nisso uma forma de mascarar o caráter contingente e normativo da própria racionalidade. Deleuze, mais radical, via a filosofia analítica como uma prisão conceitual que sufocava a criatividade do pensamento. Ele se opunha ao ideal de clareza e definição exata que Russell tanto prezava, propondo no lugar disso uma filosofia da multiplicidade, da diferença e do devir. Apesar dessas críticas, é importante notar que Russell não era um dogmático. Ele mesmo se posicionava contra o autoritarismo, denunciava as ilusões religiosas e políticas e defendia a liberdade de pensamento. Mas, para seus críticos, o modelo de razão que ele representava, científico, lógico, iluminista, era insuficiente para lidar com as dimensões históricas, sociais, subjetivas e inconscientes da realidade humana. Em resumo, tanto a Escola de Frankfurt quanto os pós-estruturalistas criticaram Russell por aquilo que ele via como seus maiores méritos: a confiança na razão, na linguagem clara e na objetividade científica. Para esses pensadores, essas qualidades eram, no fundo, sintomas de uma visão de mundo reducionista, que negligenciava o conflito, a diferença e o poder como constituintes centrais da experiência humana. O legado de Bertrand Russell para a filosofia contemporânea é vasto e multifacetado, com impactos duradouros em campos tão diversos quanto a lógica matemática, a filosofia da linguagem, a ética, a teoria política e a pedagogia. Sua influência atravessa divisões acadêmicas e ideológicas, deixando marcas tanto em debates técnicos quanto em movimentos sociais e educacionais. Sua obra, que combinava precisão intelectual com engajamento moral, ajudou a redefinir o papel do filósofo no século XX, não apenas como pensador abstrato, mas como figura pública ativa. Na lógica e na filosofia da linguagem, talvez esteja seu legado mais técnico e duradouro. Russell foi um dos fundadores da filosofia analítica, que passou a dominar o cenário anglo-americano no século XX. Sua teoria das descrições, por exemplo, revolucionou a forma como os filósofos entendem a linguagem, propondo que frases com nomes que não se referem a nada, como o atual rei da França é calvo, podem ser analisadas logicamente de modo a evitar paradoxos. Isso influenciou decisivamente figuras como Ludwig Wittgenstein, em sua fase inicial, Rudolf Carnap, W.O.V. Quine e, mais tarde, a linguística formal. Com Princípio Matemática, escrito com Alfred North Whitehead, Russell também deu impulso ao projeto de fundamentar a matemática na lógica, abrindo caminho para áreas inteiras da lógica simbólica moderna. Na ética, Russell foi um pensador que combinou racionalismo e sensibilidade humanista. Ele rejeitava éticas religiosas e dogmáticas, defendendo uma moralidade baseada na razão, na empatia e na liberdade individual. Embora não tenha desenvolvido um sistema ético formal como Kant ou Mill, suas obras refletem um compromisso profundo com valores como a paz, a justiça social, a liberdade de pensamento e a compaixão. Ele antecipou, em certa medida, debates contemporâneos sobre ética secular, direitos humanos e responsabilidade moral em tempos de guerra e opressão. Na política, Russell teve uma trajetória de engajamento contínuo e corajoso. Ele foi um crítico feroz do imperialismo britânico, do militarismo, do totalitarismo, seja de direita ou de esquerda, das armas nucleares e da censura. Chegou a ser preso por protestar contra a Primeira Guerra Mundial e, décadas depois, liderou campanhas contra a proliferação nuclear e a Guerra do Vietnã. Sua visão política mesclava liberalismo clássico com o humanismo radical, o que o colocou numa posição crítica tanto em relação à direita conservadora quanto ao comunismo soviético. Hoje ele é visto como um modelo de intelectual engajado, alguém que não se contenta em pensar sobre o mundo, mas se sente responsável por agir sobre ele. Na educação, Russell também deixou uma marca notável. Ele acreditava que o ensino deveria formar mentes críticas e livres, e não apenas obedientes ou bem informadas. Em sua escola experimental, fundada com sua esposa Dora, buscava implementar uma pedagogia progressista baseada em respeito mútuo, liberdade intelectual e aprendizado ativo. Para ele, a educação ideal não transmitia dogmas, mas encorajava o questionamento, a autonomia e a busca da verdade. Esses ideais ecoam em muitas das práticas pedagógicas libertárias e humanistas do século XX e XXI.
Além de suas contribuições específicas, Russell legou à filosofia um estilo: o compromisso com a clareza, a honestidade intelectual, o diálogo com a ciência e a recusa ao obscurantismo. Ele acreditava que os problemas filosóficos deveriam ser tratados com a mesma precisão e espírito crítico que os problemas científicos, mas sem perder de vista sua importância humana e existencial. Seu modo de pensar e escrever influenciou gerações de filósofos, escritores e cientistas. Em resumo, o legado de Bertrand Russell combina rigor lógico, coragem ética e compromisso cívico. Ele mostrou que a filosofia pode ser técnica e acessível, crítica e construtiva, profunda e prática, e, acima de tudo, que pode ajudar a tornar o mundo mais racional, livre e humano.